O universo é um espaço infinitamente extenso em todas as direções, cheio de galáxias, estrelas e planetas. Vivemos nele e habitamos um planeta ao redor de uma estrela de tamanho médio em uma galáxia de tamanho médio. Experienciamos o universo no céu noturno e contemplamos as imensas distâncias entre as estrelas. Podemos medir e investigar nosso sistema solar de fora com as sondas Voyager e, teoricamente, também nossa galáxia, caso algum dia a deixemos. Mas e quanto ao universo? Podemos deixar algo que parece infinito? Existe um limite para a nossa existência, um limite para o universo que podemos alcançar e talvez ultrapassar um dia? A astronomia descobriu muito no passado e ainda assim, a cada nova descoberta, expandimos os limites do nosso conhecimento, aquelas áreas que também representam os limites do nosso cosmos. Na busca pela borda do universo, encontramos não apenas os limites do que é observável, mas também os limites da compreensão. Este documentário se mostrou muito extenso, por isso estou publicando em 3 partes. Na primeira parte, vamos até os limites de galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados, e observamos as estruturas mais gigantescas do cosmos, nosso grupo local, superaglomerados como Virgo ou aglomerados de superaglomerados como Laniakea ou o Grande Atrator. Na segunda parte, queremos nos aventurar além de Laniakea e visitar, entre outras coisas, a Sloan Great Wall, também conhecida como Grande Parede, e outras estruturas gigantescas que ainda não serão reveladas aqui. Na terceira e última parte, vamos até os limites do cosmos. Buscamos os limites tecnológicos dos telescópios e tentamos adivinhar o que se estende além do limite do observável. Visitamos buracos negros distantes e nos perguntamos o que acontece com a matéria dentro deles e quais são os limites do conhecimento e da compreensão. Da mesma forma, queremos ver como a estrutura do cosmos foi formada e quais teorias existem que explicam o nosso mundo. Uma viagem dessas só funcionará se lidarmos com o volume de Hubble, o desvio para o vermelho e a constante de Hubble. O desvio para o vermelho será crucial em nosso tour, tornando as dimensões do universo mais compreensíveis. Quando falamos sobre o universo neste canal ou em qualquer outro lugar, geralmente estamos nos referindo àquela parte do espaço que chamamos de universo observável, também conhecido como volume de Hubble. Esta é uma região esférica do espaço que envolve a Terra em todas as direções e pode ser observada por telescópios, satélites ou antenas parabólicas, pois a luz ou as emissões de radiação de objetos no universo já alcançaram nosso sistema solar. Sabemos que a velocidade da luz se propaga a aproximadamente 300 mil km por segundo. Com isso, conhecemos uma constante fundamental do cosmos. A velocidade da luz é extremamente rápida para os padrões terrestres, mas dolorosamente lenta em distâncias galácticas ou intergalácticas. A luz das estrelas na Via Láctea leva milhares de anos, a de outras galáxias, em alguns casos, muitos milhões de anos, até bilhões de anos para nos alcançar. Visto nessas distâncias, a luz não é mais rápida do que um caracol. Portanto, as informações de outros lugares nos alcançam com um atraso de tempo às vezes enorme. E ainda assim a questão é, quando vemos a luz, a radiação de estrelas ou galáxias, como podemos determinar a distância desses objetos? Felizmente, a astronomia é em grande parte uma ciência do espectro eletromagnético. A maioria das informações sobre a distância de estrelas e galáxias até nós é obtida através de sua radiação na forma de luz, rádio ou radiação infravermelha ou outras formas de radiação. Ao analisar a radiação de objetos como estrelas, encontramos em sua luz o que é chamado de linhas de absorção. Elas ocorrem quando a luz, em certos comprimentos de onda, é absorvida dentro da atmosfera de uma estrela ou pelo gás e poeira de uma galáxia. A luz atinge a Terra na forma de fótons. Estritamente falando, um fóton é uma partícula, mas podemos entender melhor os fótons se os considerarmos como os blocos de construção da radiação eletromagnética, razão pela qual eles também possuem propriedades de onda e podem ser recebidos como tal. O volume Hubble abrange todas as galáxias, estrelas, planetas e outros objetos cujos fótons podemos receber. Nesse processo, a radiação chega até nós em quase todas as larguras de banda,
Desde a muito monótona radiação de rádio, que podemos receber com gigantescas antenas de rádio, passando pela luz do espectro óptico, que podemos ver com nossos olhos, até a radiação gama, uma radiação de alta energia e perigosa para os seres vivos. A expansão acelerada do universo é um conceito conhecido pela maioria dos meus espectadores. Quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta de nós. Isso é perceptível através do desvio para o vermelho da luz. A frequência da luz incidente é esticada e, para nós, essa galáxia se desloca para o vermelho. Consideremos o superaglomerado BAS-ELF, que está a aproximadamente 1 bilhão de anos-luz de nós. Ao comparar o espectro desse aglomerado com o do Sol, nota-se que as linhas de absorção do aglomerado são deslocadas para comprimentos de onda mais longos. Quanto maior a redshift, ou seja, quanto mais as faixas de absorção se movem para a direita no nosso gráfico, maior é a distância do aglomerado até nós e mais rápido ele se move para longe de nós. A redshift é expressa na astronomia pela letra Z, sem aprofundar na matemática. O valor é medido dividindo a alteração do comprimento de onda no espectro pelo comprimento de onda normal. Z representa uma fração da velocidade da luz. Depois de calcular o valor do desvio para o vermelho, podemos descobrir a velocidade com que algo está se afastando de nós, multiplicando z pela velocidade da luz. A fórmula para isso é velocidade igual ao desvio para o vermelho vezes a velocidade da luz, ou seja, v igual a z vezes c. A mudança no comprimento de onda para o aglomerado de galáxias BAS-1 nos mostra um valor de desvio para o vermelho de 0,07. Se inserirmos os valores na fórmula agora, obteremos uma velocidade de 21.000 km por segundo. E para resumir novamente rapidamente. O desvio para o vermelho ocorre quando os fótons que atingem a Terra têm seu comprimento de onda reduzido, devido à expansão do universo, que estende esses comprimentos de onda. Enquanto o espaço vazio se infla como um balão, a criação de novo espaço aumenta as distâncias entre os objetos do universo e os comprimentos de onda da radiação. Por isso, o valor z é a melhor maneira de expressar a distância e a velocidade dos objetos em relação à Terra. Com o desvio para o vermelho, agora vamos abordar o grupo local e um fenômeno extremamente misterioso. Um que não apenas nos move, mas também aglomerados inteiros de galáxias e superaglomerados. O que vocês acham que responderiam à seguinte pergunta? Qual é o seu lar no universo? Vocês diriam que são terráqueos, habitantes da Terra ou seres do sistema estelar Sol? Ou vocês responderiam que vêm da Via Láctea com seus delicados braços espirais que se estendem por centenas de milhares de anos-luz no vácuo intergaláctico do universo? Queremos começar lá na Via Láctea, sob o Sol. Pode-se considerar como certo que o Sol escolheu um lugar bastante bom e confortável na galáxia. Entre dois braços espirais, ela gira em torno do centro da Via Láctea a cada 230 milhões de anos. Desde a sua formação, ela completou cerca de 22 rotações. Em outras palavras, o Sol tem 22 anos galácticos. A Terra, que surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos, tem aproximadamente 20 anos galácticos. A rotação do Sol em torno da Via Láctea é típica de uma galáxia espiral, da qual estamos próximos no grupo local de galáxias. Temos 3 peças: Andrômeda, Triângulo e, finalmente, nossa galáxia. O próprio grupo local é um aglomerado de galáxias muito pequeno e mal pode ser comparado com outras coleções de galáxias. Ele mede apenas alguns milhões de anos-luz. A grupo local é gravitacionalmente moldado pelas 2 maiores e mais pesadas galáxias nele. Sabemos que nosso vizinho galáctico mais próximo, a galáxia de Andrômeda, que está a mais de 2 milhões de anos-luz de distância, é mais leve que nossa galáxia em algumas centenas de bilhões de massas solares, considerando a matéria escura e visível juntas. Portanto, parece que habitamos a galáxia mais pesada do grupo local. Muitos já podem saber que Andrômeda e a Via Láctea se encontrarão em alguns bilhões de anos, se fundirão e formarão uma enorme galáxia elíptica que muitos astrônomos chamam de Milkydrômeda. Ambas as galáxias possuem um meio circungaláctico extremamente extenso, também conhecido como circungaláctico médio. Podemos imaginar isso como uma espécie de enorme campo de gás composto por diferentes materiais como carbono, silício e oxigênio, ou seja, elementos que são gerados no interior de estrelas gigantes.
A teoria afirma que essas substâncias foram lançadas para fora da galáxia por explosões de supernovas. O circungaláctico médio de Andrômeda se estende até 1.200.000 anos-luz de distância. Certamente o da Via Láctea não é menos extenso. Portanto, considerando as dimensões dos CGMs de ambas as galáxias, sua fusão já começou de fato. Os meios circungalácticos de ambas as galáxias já estão se encontrando. Em alguns bilhões de anos, as primeiras estrelas e os corpos principais das galáxias, ou seja, os discos galácticos, seguirão. Os valores de redshift para as galáxias do grupo local estão, naturalmente, na área negativa em Andrômeda. Porque a frequência da luz emitida pela nossa galáxia vizinha é deslocada para o azul e, portanto, aumentada. Sabemos que Andrômeda está se movendo em nossa direção. Atualmente, parece que ela está se aproximando de nós com z igual a menos 0,001001, o que corresponde a uma velocidade de aproximadamente 303 km por segundo. Não é muito diferente com a galáxia Triângulo, a cerca de 2,37 milhões de anos-luz de distância. Para ela, são fornecidos valores distintos para o deslocamento ao vermelho ou ao azul. Dependendo da fonte, a galáxia está se aproximando ou se afastando da Via Láctea. Os astrônomos não concordam sobre qual é a direção do movimento da galáxia. Alguns acreditam que ela orbita em um arco ao redor da Via Láctea ou de Andrômeda, estando atualmente em seu afélio, o ponto mais distante de uma das galáxias. Ela está, por assim dizer, no ápice de sua órbita e se aproximará de Andrômeda ou da Via Láctea. O valor geral de redshift para esta galáxia é dado como menos 0,000607, o que significa que Triangulum está aproximadamente, movendo-se a 182 km por segundo em nossa direção. Todas as três grandes galáxias estão, portanto, gravitacionalmente ligadas, e será interessante ver se Triangulum acabará se fundindo com a Via Láctea e teremos, por assim dizer, uma enorme galáxia elíptica, composta pelas três maiores galáxias espirais do nosso grupo local. Agora, vamos desviar brevemente nosso olhar do grupo local e nos dedicar a outras galáxias. Com o aumento da distância, o desvio para o vermelho também aumenta. A galáxia Sombreiro está a uma distância 10 vezes maior que a de Triângulo. Aqui já chegamos a uma distância que possui um valor positivo de desvio para o vermelho. Sabemos que eles estão se afastando de nós. Sombreiro tem um desvio para o vermelho de aproximadamente 0,003416, o que significa que está se movendo a aproximadamente 1.024 km por segundo, afastando-se de nós. Esta ilha estelar é uma galáxia muito impressionante. Uma extensa nuvem de poeira e um disco estelar brilhante deram a esta galáxia o seu nome. A galáxia brilha tão intensamente em seu centro que existe um buraco negro supermassivo com uma massa de 1 bilhão de sóis. Em aproximadamente, a uma distância de 53 milhões de anos-luz, encontramos um grande grupo de galáxias, o aglomerado de Virgem, com pelo menos 1.300 galáxias. Comparemos com nosso grupo local. Este aglomerado de galáxias possui cerca de 100 galáxias, 13 vezes mais do que o nosso. O aglomerado de Virgem é visível no céu noturno, na direção da constelação de Virgem. Ele é uma das maiores aglomerações conhecidas de galáxias. Devido à sua enorme massa, ele atrai milhares de galáxias. A força de atração é tão intensa que o grupo local, junto a vários outros aglomerados menores de galáxias, se move a aproximadamente 1.000 km por segundo em direção ao aglomerado de galáxias de Virgo. No entanto, essa não é a única forma de movimento para o grupo local. Ao mesmo tempo, o grupo local e o aglomerado de Virgo fazem parte do superaglomerado de Virgo. Isso pode ser entendido como uma coleção de aglomerados galácticos. Superaglomerados e aglomerados de galáxias são termos que aparecerão com frequência neste documentário. O grupo local e diversos outros aglomerados de galáxias estão se movendo em direção ao aglomerado de Virgem, no centro do superaglomerado local. E agora o paradoxo. Para o aglomerado de Virgem também se tem um valor de desvio para o vermelho de aproximadamente 0,004 medido, o que corresponde a cerca de 1.284 km por segundo. Como as galáxias podem ao mesmo tempo se afastar e se aproximar umas das outras? Bem-vindo ao Virgo Infall, um fenômeno que nos leva aos limites do conhecimento quando se trata de galáxias. Os astrônomos não mediram errado quando observaram essa redshift de 1.284 km por segundo para o aglomerado de galáxias de Virgo.
Eles também notaram corretamente que o grupo local está gravitacionalmente conectado a este aglomerado galáctico. Agora, 2 fatores entram em ação. Uma vez a redshift, ou seja, o afastamento das galáxias do aglomerado de Virgo da Via Láctea devido à expansão do universo, e outra vez a ligação gravitacional entre os aglomerados de galáxias, pois o grupo local é parte do superaglomerado de Virgo. O movimento relativo do aglomerado de galáxias de Virgo é de aproximadamente 1.284 km por segundo, que é relativamente pequeno. Considerando a distância de 56 milhões de anos-luz entre Virgo e a Via Láctea, esperaríamos uma velocidade de movimento de cerca de 1.455 km por segundo. O aglomerado de galáxias Fornax, a cerca de 60 milhões de anos-luz, atinge esse valor com precisão. Então, como se explica essa menor velocidade de movimento de Virgo, mesmo estando quase à mesma distância que o aglomerado de galáxias Fornax, que tem uma velocidade de movimento significativamente maior? O que está acontecendo aqui pode ser entendido como uma sobreposição de ambos os efeitos, ou seja, a constante de Hubble e a atração gravitacional do grupo local pelo aglomerado de galáxias Virgo. Por sua vez, a queda de Virgo é sobreposta pelo movimento do próprio aglomerado de Virgo como centro do superaglomerado de Virgo. O aglomerado de Virgo está se movendo em direção ao superaglomerado Hydra Centaurus. Todos os superaglomerados vizinhos serão atraídos em direção a uma massa ainda maior, de forma que a velocidade total do grupo local é de cerca de km/s em direção a Virgo e a ainda desconhecida e misteriosa megamassa. Mas o que é essa massa misteriosa, que aparentemente é ainda mais massiva do que superaglomerados como Virgo ou Hydra Centaurus? Vamos agora para redshifts ainda mais altos e para estruturas que farão você perder a audição e a visão. Com todas essas distâncias e velocidades incríveis, é de dar medo e pavor. Rapidamente esquecemos de uma coisa: a astronomia já avançou bastante na exploração do universo. Desde a descoberta nos anos 1920 de que nebulosas como Andrômeda ou Via Láctea são galáxias próprias, até a investigação da velocidade de expansão do universo em grandes escalas, os astrônomos sempre expandiram e refinaram nossa visão cosmológica do mundo. Os pesquisadores certamente devem ter ficado incrédulos quando descobriram que existem estruturas gravitacionalmente conectadas como o superaglomerado de Virgem. Provavelmente ninguém consegue imaginar a magnitude dessa descoberta. E ainda assim, não é a única que a astronomia trouxe nas últimas décadas. Astrônomos descobriram algumas décadas após a descoberta da expansão acelerada do universo que a chamada constante de Hubble, ou seja, a taxa na qual as galáxias se afastam de nós por megaparsec, mudou com a evolução do universo. Um megaparsec equivale a cerca de 3,26 milhões de anos-luz. Essa indicação de distância é usada para simplificar o trabalho com a constante de Hubble. Com base em diferentes métodos de medição, foram calculados valores muito diferentes para a expansão. As galáxias estão se afastando da Via Láctea a uma velocidade adicional de 68 a 74 km por segundo por megaparsec. O processo de expansão é conhecido como fluxo de Hubble ou fluxo Hubble. Ele foi mais lento nos primeiros bilhões de anos do universo e acelerou com o envelhecimento do cosmos. Nos próximos bilhões de anos, os astrônomos esperam um aumento adicional na constante de Hubble por megaparsec. Portanto, o universo não está apenas se expandindo aceleradamente, a taxa de aceleração está até aumentando. Parece que alguém está pisando no acelerador de um carro que está começando a se mover muito lentamente. Só que o universo é o veículo e a expansão é o motor, que parece não ter limites de potência. Podemos observar a constante de Hubble em aglomerados de galáxias e superaglomerados relativamente próximos. O grupo local se afasta do aglomerado de Virgem, mas ainda se move em sua direção. Se pudéssemos nos encontrar a muitos milhões de anos-luz fora da Via Láctea e usar um enorme lapso de tempo, poderíamos observar Virgo ao vivo. No entanto, veríamos grandes grupos de galáxias não se movendo diretamente em direção ao aglomerado de Virgem, mas em direção a outra massa misteriosa, uma anomalia intergaláctica de proporções monstruosas que perturba até mesmo o fluxo de Hubble. Mas para entender esse fluxo de Hubble, precisamos viajar um pouco para o passado. Nos anos 70, descobriu-se pela primeira vez que a Via Láctea se move pelo espaço.
a cerca de 600 km por segundo, pareciam se mover em direção à constelação de Centauro. Quando compararam esse movimento com o fundo cósmico de micro-ondas, perceberam que centenas de outras galáxias e aglomerados de galáxias estavam se movendo na mesma direção. Em 1986, a distância aproximada dessa anomalia até nós foi determinada: de 150 a 250 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea, mas que estava escondida atrás do plano da Via Láctea. Na astronomia, isso é chamado de zona de evitamento, ou seja, a zona de evasão. Trata-se de uma região celestial que não conseguimos observar muito bem devido à poeira e ao gás no centro da Via Láctea. Eles absorvem radiação de comprimento de onda mais longo, como infravermelho ou ondas de rádio, evitando assim a recepção de luz visível. Mas em espectros de energia mais alta, finalmente encontraram algo. Com satélites que recebem radiação de raios X, descobriu-se na região das constelações Triângulo Austral e Norma, o aglomerado de galáxias Norma, no qual centenas de galáxias antigas se fundem e geram grandes quantidades de radiação de raios X. Norma está a cerca de 210 milhões de anos-luz da Terra e, ao lado do aglomerado de Virgo, é um dos aglomerados de galáxias mais massivos já descobertos. Até agora são conhecidas cerca de 600 galáxias maiores neste aglomerado. Como algumas galáxias não se fundem e, portanto, não emitem radiação de raios X, o número real de galáxias neste aglomerado deve ser de alguns milhares. Aproximadamente 36% das galáxias deste aglomerado são elípticas. No centro de Norma estão as duas galáxias Observatório do Sul Europeu 133 e Observatório do Sul Europeu 13CT8. Elas são várias centenas de vezes mais massivas que a Via Láctea e devem abrigar trilhões de estrelas. O aglomerado tem um redshift de cerca de 0,015 e está se afastando de nós a aproximadamente 4.100 km/s. Ao mesmo tempo, no entanto, o grupo local e até mesmo o imenso aglomerado de galáxias de Virgo estão se movendo em direção a Norma. O aglomerado de galáxias de Norma é tão massivo que ele próprio causa uma perturbação no fluxo de Hubble. Os astrônomos o consideram uma anomalia intergaláctica, sendo um dos aglomerados de galáxias mais massivos no universo conhecido. E agora vem a surpresa. Norma parece ser apenas o núcleo de algo muito maior, muito mais massivo. O centro de uma estrutura que causa uma perturbação sensível na própria constante de Hubble. Escondido atrás do gás e poeira da Via Láctea, atrás da zona de evitamento, está o grande atrator. Podemos descrever o grande atrator como um enorme superaglomerado com uma massa de pelo menos 10 quatrilhões de sóis. Ele está a aproximadamente 200 milhões de anos-luz da Terra. Observações astronômicas indicaram que a Via Láctea, o grupo local e o superaglomerado de Virgem estão se movendo em direção ao grande atrator a uma velocidade superior a 550 a 600 km/s. No entanto, aqui é extremamente difícil dizer se os dois superaglomerados, Virgem e o grande atrator, algum dia se encontrarão. Afinal, eles estão a mais de 200 milhões de anos-luz de distância um do outro e estão se afastando mais rapidamente através do fluxo de Hubble do que estão se atraindo. No entanto, não tão rápido quanto poderiam se o grande atrator não existisse. Portanto, podemos dar a este fenômeno o nome de influxo do grande atrator, semelhante ao influxo de Virgo, que podemos observar em nosso grupo local e no aglomerado de Virgo. Em resumo, o grande atrator está próximo a diversos outros aglomerados de galáxias e superaglomerados. Ao lado de Virgo está o superaglomerado de Centauro, que junto com o de Hidra forma o superaglomerado Hidra-Centauro. De 200 a 300 milhões de anos-luz da Terra, isso é complementado pelos superaglomerados Pavo-Indus e do Sul, este último ainda não totalmente explorado. Todos juntos formam uma estrutura que os pesquisadores batizaram de Laniakea. Trata-se de um grande superaglomerado de galáxias, ou seja, um aglomerado de superaglomerados. O grande atrator está localizado no coração de Laniakea e funciona como seu centro gravitacional. O nome Laniakea é havaiano e significa algo como céu imensurável. Uma denominação muito adequada para este imenso aglomerado de supergaláxias. Acredita-se que Laniakea tenha um diâmetro de 525 milhões de anos-luz e compreenda 100 mil galáxias ou de 300 a 500 aglomerados de galáxias. Estima-se que ele tenha mais de 100 mil vezes a massa da Via Láctea.
Mas como definimos, afinal, o que compõe os superaglomerados e os grandes superaglomerados de galáxias? Em um ensaio dos astrônomos Ga-Jung Cheon, Hans Boehringer e Salim Saroubi, eles distinguem entre dois tipos de grandes superaglomerados de galáxias. Aqueles que têm um núcleo denso e que no futuro irão colapsar devido à sua gravidade, e aqueles que se dispersam devido à expansão do espaço. Alguns aglomerados, como o superaglomerado de Shapley, colapsaram formando um aglomerado de superstés em bilhões de anos. Superstés vem do latim e significa sobrevivente. A princípio, as galáxias estão submetidas a duas forças contrárias. A expansão cósmica as afasta uma da outra, como vimos através do desvio para o vermelho, nós sabemos disso. Mas a gravidade as atrai uma para a outra. Os limites dos superaglomerados, ou seja, desses superaglomerados, estão justamente onde a gravidade das galáxias começa a inibir significativamente o movimento de expansão. Portanto, dentro de Laniakea, temos o efeito de que o movimento de expansão das galáxias é mantido unido por centros de gravidade locais, como o Grande Atrator, ou seja, o aglomerado de galáxias normais no centro do Grande Atrator, ou outros superaglomerados que compõem Laniakea. Em um mapa de Laniakea, vemos este superaglomerado de galáxias em azul. Vemos o superaglomerado Hydra Centaurus diretamente em seu centro, e alguns outros superaglomerados adjacentes, como por exemplo Perseus Piscis ou Hércules. Na verdade, Laniakea não é tão densamente povoada com galáxias. Temos uma estrutura que é maior que 500 milhões de anos-luz, mas as galáxias estão apenas na área do aglomerado de galáxias Norma, ou seja, do superaglomerado Norma são muito próximas. Por isso, podemos dizer que Laniakea provavelmente se desintegrará, mas o núcleo deste grande superaglomerado de galáxias permanecerá unido, enquanto as áreas coloridas de laranja a vermelho definitivamente se fundirão. Virgo se fundirá, o Grande Atrator e seu núcleo, o aglomerado de galáxias Norma, também se fundirão. Percebemos que agora chegamos a territórios onde as afinidades gravitacionais se tornam difíceis. Em certas distâncias, parece que a expansão do universo prevalece. Isso já começa em distâncias de apenas algumas dezenas ou centenas de milhões de anos-luz. O influxo de Virgo ou o influxo do Grande Atrator são fenômenos que podemos medir e entender. Por um lado, o grupo local pertence ao superaglomerado de Virgem e é atraído pelo aglomerado de galáxias de Virgem. Quase todos os aglomerados de galáxias próximos ao grupo local parecem estar se movendo em direção ao Grande Atrator, porque a velocidade de expansão do universo nessas distâncias é maior do que a velocidade de atração do Grande Atrator nas galáxias, o grupo local acabará por superá-lo. No entanto, o Grande Atrator é suficientemente denso, vai colapsar e formar um superaglomerado sobrevivente. Nesta primeira parte do documentário, em 3 partes, lidamos com o grupo local, o desvio para o vermelho, a queda de Virgo, aglomerados de galáxias e superaglomerados e, finalmente, Laniakea. Aprendemos que o grupo local é apenas uma pequena parte do chamado superaglomerado de Virgo, uma coleção de aglomerados de galáxias. O grupo local é atraído pelo aglomerado de Virgo, o maior no superaglomerado de Virgo. No entanto, ao mesmo tempo, está se afastando desse aglomerado de galáxias a uma velocidade maior devido à expansão acelerada do universo. Esse fenômeno é conhecido como queda de Virgo. Afinal, o grupo local não está se afastando do aglomerado de Virgem tão rapidamente quanto poderia se ele não existisse ou se sua massa fosse menor. Assim, o aglomerado de Virgem desacelera, em parte, a velocidade de fuga de outros aglomerados galácticos devido à expansão acelerada do universo. Grandes partes do superaglomerado de Virgem, por sua vez, estão se movendo em direção ao Grande Atrator, cujo núcleo é representado pelo aglomerado de galáxias Norma, e que é uma das estruturas mais massivas conhecidas em todo o universo. O Grande Atrator, por sua vez, é apenas uma pequena parte de um superaglomerado de galáxias chamado Laniakea, que em havaiano significa céu imensurável. Laniakea é nossa casa cósmica superior. O grupo local está localizado em uma pequena extensão, enquanto o Grande Atrator está em seu núcleo. Alguns dos aglomerados e superaglomerados de galáxias de Laniakea irão colapsar formando superaglomerados sobreviventes conforme a expansão do universo. Outros aglomerados de galáxias e superaglomerados menos massivos, por outro lado, irão se dispersar, e as galáxias neles levarão uma existência muito solitária.
vamos para o dia 4 da próxima semana. No segundo episódio, que será lançado em março, além de Laniakea, visitaremos estruturas gigantescas como a Grande Muralha de Sloan ou a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis. Estruturas tão incrivelmente massivas e gigantes que ultrapassam os limites do imaginável. Desejo a todos vocês uma boa noite neste momento. Clique no vídeo que está sendo exibido aqui, ou no link na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário abaixo do vídeo. Deixe um like, um comentário e talvez até uma inscrição. Desejo a todos vocês tudo de bom, se cuidem e vivam longa e pacificamente. Tchau!